Vamos a essa abertura do mercado de hoje e falar do Banco Pini 4, onde vocês deixaram aqui nos comentários, e o Banco Pini. Temos aqui também o Leandro, colocou, Silas, você pode falar sobre o Banco Pini? Então hoje a gente vai falar sobre ele. A gente tem aqui um gap, né? Praticamente bateu quase R$ 4,20, entregou um dividendo de 16 centavos. A gente tem um preço justo aí, um alvo bem interessante, só que a gente precisa identificar a oportunidade, né? Vamos olhar para sua carteira, entender qual que é o risco, se está crescendo, se esse resultado agora o terceiro trimestre foi bom e a gente tem a sua política de pagamento de dividendos. Ainda neste vídeo temos uma boa informação, quando a gente coloca cotação versus lucro, pela uma análise da relatividade, a gente precisa estar negociando aí um valor bem interessante para o banco Pini 4, tá bom? E também, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Banco do Brasil, bom pagador de dividendos, entregando mais de R$ 4 nos últimos 12 meses. A gente tem aqui essa informação, onde aqui tanto a diretoria e conselho de administração aqui do banco não vem fazendo movimentações desde maio de 2023, então as últimas foram vendas, né? Como podemos ver aqui, essa movimentação, então a gente não tem mais um movimento de compra, então é interessante entender que eles testaram aqui essa região como uma região ali possível que o banco estaria caro, tá? Então vamos conversar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. A gente tem aqui a sua cotação, um alvo bem fácil a se pegar para essa semana que está entrando, e aí a gente tem aqui algumas outras informações. Então vamos falar do EWZ um pouquinho. Também temos aqui a nossa bolsa, aqui que ainda está dolarizada. Ainda dolarizada não, que ainda está descontada. Dolarizada, eu tô dolarizando é tudo. Nossa bolsa está descontada, olhando aí para a relatividade, para quando a gente estava em 2008. Então a gente olha para isso. Também vamos falar da movimentação aqui estratégica da carteira. Me perguntaram, Silas, por que lá no nosso grupo, Silas, por que você comprou Banco Bradesco aí bem no dia da Datacom, né? Então é importante entender que eu queria aumentar o meu preço médio para aí finalizar meu imposto de renda de 2024, tá? Então é um movimento estratégico. Então vendi algumas posições, iniciei outras e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso neste vídeo. Além disso, pessoal, para quem é raiz, aí um último vídeo que eu trouxe aqui, Companhia Brasileira de Alumínio, eu tinha falado aqui para vocês que ela ia subir, né? E o que aconteceu? Então a gente sempre está analisando os gráficos aí, entendendo se a perspectiva mudou sobre essas ações. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e vamos para cima ganhar dinheiro juntos, tá? Deixe seu like que assim todos os dias eu venho e trago conteúdos atualizados. Então, ó, foi neste dia aqui, ó, 5 dias atrás, CBAV, tá? Então eu coloquei aqui que iria tocar nesse alvo e aí eu vou explicar aqui qual que é a minha visão para CBAV3 aqui, olhando para o gráfico, tá bom? Então, bora lá. Vamos aqui começar pelo Banco Pini 4. Então, primeiramente, a gente olha, vamos falar dos fundamentos, né? Então, a gente está vendo aqui uma cotação R$ 4,09, subiu 6%, entregou 4% de dividendos, 16 centavos. Só neste ano subiu mais 163%. Quando a gente olha pela relatividade, nos últimos 5 anos, a gente tinha essa cotação de R$ 4,00 ali, negociando em 2019, tá? Então, quando a gente olha pelo seu preço justo, atualmente, pelos seus indicadores, a gente está falando de um preço justo de R$ 9,39, uma margem de 129% para o Banco Pini 4, ou Banco Pine, aí, como vocês quiserem falar. Tá bom? Então, quando a gente olha para o preço teto, calculando aquele 6%, não fica muito atraente, né? 2,67, porque o dividendo aqui ele é menor. Depois a gente vai passar pela sua política de dividendos. A gente tem aqui a sua carteira, tá? E é muito interessante a gente falar sobre ela, porque ela está trazendo um resultado muito bom aqui para o banco. Então, quando a gente olha, 4,4 bilhões em setembro, aqui a gente tem uma eficiência e localização de capital e atuação em produtos de baixo risco. INSS, FGTS, representam aqui cerca aqui de 77% da carteira. Então, quando a gente está falando de produtos ali ligados ao fundo de garantia e o INSS, realmente o risco ele é muito baixo. Agora, a gente tem no varejo um ecossistema que o grupo BYX, então a gente está falando aqui de um grupo onde eles trazem produtos de investimento e aí precisam de um banco, né?
para fazer essa intermediação. Então tá sendo aí praticamente, o Banco Pine tá aí conseguindo aí fazer dinheiro, tá? Então 7,1 bilhões de ativos aqui de varejo, quando a gente olha aqui sobre monitoramento, 6,3 bilhões em transações de carteira no acumulado. Então eles olham muito para essa parte do monitoramento aí dos produtos e também aí na parte eles precisam sempre estar modificando as carteiras. Então isso traz aquele spread onde o banco ele está ganhando aqui bastante dinheiro, tá? Então tivemos nesses últimos 9 meses mais 168 clientes entrando aqui para o resultado da carteira do banco. A gente olha aqui no total, no crescimento, quando a gente está falando do quarto TRI de 2020, 4,5 bi. Já para o quarto TRI de 21, a gente 4,8, então subiu, mas subiu pouco. Mas quando a gente coloca para o quarto TRI de 2022, 6,5 bi, um crescimento muito forte. E agora no terceiro TRI já estamos em 9,2 bi. E aí a gente tem aí esses frutos chegando nos próximos meses, tá? Então é interessante a gente entender isso. Quando a gente passa para o seu resultado, e depois a gente vai passar aqui um pouquinho para os seus indicadores de valuation, para a gente entender se vale a pena a gente estar olhando para ele, tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho, eu não vou nem comparar e falar sim ou não, mas ó, a gente está falando de um crescimento da sua margem financeira bruta de 187 do último trimestre para 193. Quando a gente olha para 2022, 73, então mais que dobrou, tá? Então a gente precisa entender isso. Já o custo de crédito aqui, 75 milhões para 45 milhões. A sua margem financeira líquida ficou em 148, positivo, que ficou de 111. A sua receita de prestações de serviços e tarifa reduziram, tá? Então o banco ele pode estar abrindo mão aí de cobrar ali para trazer mais clientes, tá bom? Então quando a gente está falando de trazer mais clientes, pessoal, não estou falando de trazer mais clientes aqui do varejo, porque varejo tem também, né? Mas ele é mais focado ali em corporate, né? Em corporação. Então quando a gente olha para isso, aquisição, aí a gente está falando disso. Despesas administrativas e de pessoal, aqui a gente tem um aumento, um resultado operacional melhorando de 72 para 92, dobrando aí, comparando ano contra ano, tá? E o lucro líquido aí mais que 3 vezes maior quando a gente olha do ano anterior. 45 milhões, aqui de 43 para 45, aumentou, tá bom? Então a gente olhou a sua carteira de crédito indo para 9,2, um crescimento bem forte. Os ativos vêm subindo também. Patrimônio líquido do banco 857, 938, 964. Então vem aumentando, é importante, tá? Porque não adianta o retorno sobre patrimônio líquido aumentar, o ROI, e o patrimônio líquido não aumentar. Então isso é um indicador que a gente precisa sempre estar olhando aqui no banco. Tá bom? Então agora a gente olha aqui para os seus índices que fazem sentido na análise de um banco. A gente está falando aqui de um índice de eficiência praticamente de 34% para 44%, um aumento de 10 pontos percentuais, isso é ruim. Um ROI saindo de 18,7 para 19, um crescimento pequeno, mas quando a gente olha para o ano anterior, um crescimento muito forte. Aqui a gente liga um pouquinho do alerta, tá? Porque o índice de Basileia pelo Banco Central a gente tem que negociar acima de 11, que mostra a solvência do banco, então 11,6, possivelmente pode ser que precise de capital aqui, tá? Então é interessante a gente sempre estar olhando nesse indicador também. O índice de capital nível 1, 9,5, abaixo ainda também. Índice de inadimplência de 0,1, 0,8. Então foi por causa disso que teve aquele choque quando trouxe aquele resultado. A gente olha pelo weight da sua carteira, AA-C. Então é um weight ainda, um weight bom, mas não é aquele weight de crédito tão bom, né? Então quando a gente olha um AAC, a gente está falando praticamente aqui nessa área aqui para cima. Então quanto tiver aqui em cima perto do A, esse risco ele é menor. Quando estiver abaixo ali, perto do C, esse risco ele é maior, tá? Então é interessante a gente falar sobre o Banco Pini 4. Agora falando, pessoal, da sua política de dividendos. O banco, ele tem uma política adotada de 25%, tá? Pagar dividendos aí em cada exercício, mas essa aqui é por causa da lei das sociedades anônimas. Então ele não tem a minha política é 25, é 30, é 40, é 50, ele segue aí ao que a lei das sociedades anônimas das ações fala, tá bom? 25% aqui ele precisa entregar para os acionistas. Agora a gente vai falar de um olhar pela relatividade, mas antes disso vamos olhar aqui os indicadores de valuation.
Então, estamos negociando um 5,4, um preço sobre lucro. Então, quando a gente está olhando para um banco, e um banco que não é estatal, a gente está olhando para um PL bem baixo, né? Então, na média, ainda 50% de desconto na média. Um preço por valor patrimonial, a gente tem 0,78, já estava mais descontado, então perdemos essa gordura aí de 0,35, perdemos aí esse up, mas ainda está abaixo aqui do último de 2012, tá? E um pouco acima da média. Agora a gente olha o ROI vem crescendo, então chegamos em um momento que o ROI estava 0,31, vinha ali negativo e agora volta a subir. O banco ele tem que responder aí na sua cotação, tá bom? Então é interessante a gente olhar para isso. Agora falando aqui da relatividade, pessoal, a gente tem uma cotação versus lucro. Então olhando para isso, a gente está falando aqui praticamente de 2012, é uma cotação de R$ 8,40, sendo que o lucro 187 milhões. 2023, 141 por R$ 3,64. Olhando essa relatividade, se tiver boas informações, como está tendo agora, possivelmente a gente tem ainda uma gordura para ainda subir, tá? Olhando graficamente aqui o banco, o que a gente precisa entender, tá? Então a gente tem uma área bem interessante aqui dos 450, tenta cair aqui, mas só que tá ganhando força a partir do momento que sobe até 4,22, depois cai aqui para 3,63, porque não caiu abaixo desses últimos fundos, tá? Então aqui virou uma área muito boa, porém a gente tem uma perspectiva com o seu resultado que o banco continue e aí ele tem aí essa área muito fácil aí para romper, né? Então seria aqui as últimas, aqui quase 5 e também 5, 4,50 e 5 reais aqui antes ali da pandemia, tá bom? Então um banco, pessoal, que a gente precisa ficar no radar, que vocês me deixaram aqui nos comentários, e um banco que a gente precisa entender que pode ser aí e pode entregar um rendimento muito bom aí nos próximos meses e anos, por causa aí do que vem acontecendo dentro da sua carteira, tá? Por causa das parcerias e também a gente olha para um desconto aí. Obviamente, passou de 8, 9, 10 reais, eu já não olharia tanto para ele, eu olharia para os bancos como Banrisul, Santander, aí, que está próximo a este valor, tá bom? Então, se a gente tem essa gordura para queimar, a gente fica de olho no banco Pini 4. Agora, falando um pouquinho, pessoal, do Banco do Brasil, o BBAS3, a gente tem aqui, pessoal, um retorno de 8,5% aqui somente em dividendos. É muito interessante o investidor iniciante ter um pouco de ações que pagam bons dividendos, tá? Para nos causar uma recomendação de investimento, eu tenho aqui o BBAS3 na minha carteira. E qual que é o ponto bom? O ponto bom é que ele vai te gerar fluxo de pagamento para você investir em outra coisa, tá bom? Então, ó, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro, aí ele paga bons dividendos. O seu gráfico, subimos 67% neste ano, nos últimos 12 meses. A gente está falando aí de um dividendo que foi entregue à Datacom no dia 11 de dezembro e o pagamento vai ser no final do mês de 34 centavos, então já passou. O próximo anúncio de pagamento de dividendos vai ocorrer ali próximo ao mês 2, tá? Então, como podemos ver aqui, ano passado, iniciou aqui em 2022 e o próximo é em fevereiro de 2024, tá bom? Então é interessante a gente falar. E a minha informação hoje, além de olhar para uma carteira de dividendos do Banco do Brasil, pessoal, é o quê? É olhar para as movimentações que o Conselho de Administração, que o próprio banco está fazendo, e a gente vê aqui, ó, a gente vê que tentaram adivinhar aqui topos e erraram, né? Então até eles aí erraram e aí não tiveram coragem para vender aqui as suas ações, né? Então possivelmente comprou aqui embaixo, fez um topo, vai cair de novo. Não conseguiu, tá? Então a diretoria aqui, alguns órgãos técnicos aqui, o conselho administrativo comprando e também o conselho fiscal vendendo. Então tivemos a diretoria vendendo, órgãos técnicos e o conselho fiscal vendendo aí algumas ações, e o preço médio que eles venderam aqui de 36, 37 e 35. E na compra, a gente vê que o preço médio foi de 38. Então a gente vê isso, pessoal, como aí mais uma informação para a gente tomar nossa decisão de investimento ou não. Se o próprio conselho está comprando a 38, né? Então pode ser que realmente esteja num bom negócio a 38. Só que está muito difícil bater 38. Agora a gente olha aqui a parte gráfica, né? Então
A gente teve desde novembro aqui o banco deu essa disparada, depois deu uma corrigida, e essa corrigida é normal, quando a gente coloca aqui, ó, a gente tem que fazer esse momento aqui, essa retração, e uma corrigida normal aqui até de 51, deu uma travada aqui, então vamos deixar do jeito que tá. Não quer aparecer. Então, ó, teve aí um aumento de 54, uma retração até 51,64 e a gente olha que rompeu aqui também e aí pode vir uma correçãozinha. Interessante ficar com esse primeiro alvo aqui se você quer fazer um aporte nessa semana, aqui que está iniciando, R$ 53,21, tá? E aí eu tô olhando para esse alvo aqui mais abaixo, se caso alguém falar alguma coisa, possivelmente consiga pegar aqui a 49. Se não, a gente tem esse alvo primário, tá bom? Então é interessante. Agora falando sobre a nossa bolsa de valores, se está barata, se está cara aqui também, vamos falar do bônus no final. Então a gente olha o nosso índice aqui dolarizado, nosso ETF da nossa bolsa, a gente tem aí um alvo, pessoal. Depois de romper aqui esses dois topos aqui recentes, a gente tem um alvo aí pelo menos em 39, tá? Então esse alvo aí pode ser que chegue, e aí depois a gente iria buscar praticamente aqui a área dos 42, e aí depois 48, dando aí um upside de 30% em dólar, tá bom? E aí a gente tem também as pessoas, Silas, a bolsa tá cara, eu não sei o que comprar. Gente, pessoal, não tá caro. Quando a gente olha aqui seu índice preço sobre lucro do nosso Ibovespa, estamos negociando a 7,84, sendo que na crise de 2008 a gente negociou um PL de 7. Então ainda estamos bem descontados. Eu consideraria olhar assim, e agora, vou comprar ou não vou? Pelo menos uns 10 aqui, tá? Então aqui seria uma área que eu falaria, pô, tá ficando caro agora a bolsa. Mas por enquanto tá normal, tá tranquilo aqui a nossa bolsa de valores, tá bom? Então, tivemos algumas movimentações na carteira. Eu vendi aqui a Guar 3, tá? Riachuelo, comprei a Marco Polo, comprei Bradesco, vendi Melios aqui, a posição que eu tinha, só 10 ações. Aí eu fiz meu aportezinho normal, né? Sambi 3 aqui e vendi um pouco de swing trade de BBSE3 aqui, fazendo lucro. Tá bom? Então, eu, na minha visão de Bradesco, fui para aumentar o preço médio, comprei a 15,38. E quando a gente olha aqui para o preço médio que subiu do Bradesco, estava 12, quase 13 reais, foi para 14 e ainda estou no lucro aqui com o Bradesco. Além disso, eu olho aqui para a minha parte de proventos e olho que na parte provisionada, o Bradesco já tem me provisionado aí 524 reais. Então essa estratégia, ela foi uma estratégia para imposto de renda, para aumentar de propósito aí o imposto de renda, tá? Então que isso, na hora que eu vender, eu não pagaria tanto imposto, tá bom? E aí colheria os dividendos isentos, tá? O dividendo não, o juros sobre o capital próprio já ali com o desconto de imposto de renda na fonte. A gente tem aqui, pessoal, a CBAV3, então a gente olha aqui que rompeu esse último topo, e aí a boa notícia para quem tem aqui é o que? Pessoal, desenhou aqui, como podemos ver, uma nova tendência. Então até aqui estávamos em tendência de baixa, por quê? Como identificar, Silas? Pessoal, olha isso, ó. Deixa eu ver se eu consigo traçar. Desde quando fez esse topo aqui em cima, não conseguiu, né? Pode ser aqui. É um canal de baixa. Não conseguiu romper. Se você desenha aqui embaixo também, é a mesma coisa. Foi um canal de baixa, tá? É interessante para quem gosta de operar, seria meter uma aqui no meio essa barra. E aqui seria nosso ponto. Toda vez que entrasse, comprasse aqui. Caiu, opa, comprei um pouquinho. Passou daqui, vendi. Fiz preço médio, subi, caí. E aí fazia dinheiro, tá? Mas só que eu quero falar aqui outra coisa aqui com vocês, para quem tem, para quem gosta daqui de assistir as informações diárias aqui do canal. Então, pessoal, quando a gente está falando que está mudando aí é o quê? Primeiramente, chegamos a um topo aqui embaixo, né? Um topo não, um fundo. Um fundo aqui, um gap, um fundo, voltou a subir, rompeu esse último. Desceu até aqui, respeitou aqui os padrões. E aí a gente teve uma nova alta e aí puxou para cima, rompendo esse. Então, possivelmente, a gente vai dar uma subida, tá? O alvo eu colocaria aqui nesses R$6, tá bom?
Então é interessante, vou marcar aqui para vocês um alvo primário. Eu não sairia tudo da posição aqui. Eu deixaria para sair um pouquinho aqui a 8, 8,50 aí. Se voltasse a subir assim com tanta força, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje, um vídeo bem produtivo aqui para quem tem essas ações, para quem está estudando, tá bom? Eu conto com o like de vocês. Lembrando, pessoal, boas festas. E o mais importante para a gente não é essa parte de comércio, e sim a nossa família, tá bom? Então, um momento de estudo hoje pela manhã e também agora mais à tarde, depois do café da manhã, mais pra frente, a gente tem aí a nossa família, tá? Graças a Deus por isso. Meus agradecimentos a todos. Fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.